Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 217, onde meditaremos um livro da Sagrada Escritura, o livro do profeta Abdias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 217. Parabéns a você por toda a sua perseverança, por você estar lendo e meditando junto conosco, junto com o Padre Daniel, a Sagrada Escritura neste ano. O dia de hoje é um dia muito rápido, temos apenas 21 versículos. Ontem eu tinha dito em torno de 5, 10 minutos. Confesso que eu fiz a leitura ali em pouco mais de 5 minutos. Nós temos o profeta Abdias. Então o Padre vai dar algumas informações antes de nós irmos para o texto. O profeta Abdias também é um profeta que está naquele período ali do exílio da Babilônia. Nós vamos ouvir aqui duas temáticas principais. Primeiro é sobre a destruição, é sobre o castigo, sobre a oposição contra Edom. E a segunda parte, ou uma outra parte, é sobre o dia de Javé. Então não tem como falar sobre Abdias sem compreendermos quem foi ou qual era aquele povo, aquela nação chamado Edonitas. Quem era Edom? Edom, geograficamente, é uma população, é um povo que se localiza ali bem no sul da Terra Santa, entre o Mar Vermelho e ali bem próximo daquela região montanhosa onde ficava divisa ali com o Mar Vermelho e a Terra Santa, mais para o sul de Israel. Quando nós voltamos na história, nós lembramos que Isaac, ele teve dois filhos, ele teve Esaú e Jacó. Quando nós lembramos de Jacó, nós temos ali os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Porém, muito pouco se fala sobre Esaú. Os descendentes de Esaú, que também é um filho de Isaac, os descendentes de Esaú, eles estão naquele território chamado Edom, território ali no sul de Israel, território mais ali próximo ao Mar Vermelho. Então sempre houve um grande conflito, sempre houve grandes desavenças entre Edom e Israel. Edom está muito próximo da fronteira, ali está muito próximo da Terra Santa. Foi onde se localizou os descendentes de Esaú. E conta a história também que quando Israel foi destruído, foi invadido pela Babilônia, aquele território, o território de Edom, eles queriam ocupar o lugar de Jerusalém. Eles queriam ser a capital de Israel, queriam ser a capital do povo da Terra Prometida. Então os judeus, Israel, sempre teve um grande conflito, sempre teve, a palavra talvez não seja raiva, mas teve sempre uma grande mágoa, uma grande aversão contra Edom. Quando nós ouvimos na Bíblia Edom, região montanhosa, divisa com Israel, nós vamos lembrar aqui dos descendentes de Esaú. E o texto vai contar no profeta Abdias, que ele é muito breve, aquilo que seria o castigo de Edom, aquilo que seria a destruição de Edom. Esse é um livro, muitos estudiosos dizem que ele é um pouco complexo e difícil de entender. Ali dos versículos 2 a 9, parece até que nós temos ali um recorte, uma cópia daquilo que foi o profeta Jeremias. Mas na verdade é um livro único, um livro singular, que desde o começo tem como, o padre disse agora há pouco, tem como foco principal falar sobre o dia de Javé, aquilo que seria a salvação do povo, mas também sobre o castigo, a derrota de Edom. Se nós vimos ali no primeiro versículo, que é uma introdução, diz assim: visão de Abdias, assim fala o Senhor Javé a respeito
de Edom. E aí depois começa a falar sobre aquilo que seria os castigos, aquilo que seria os problemas e a sentença contra Edom. Diz ali no versículo 2 até o versículo 4, a sentença contra Edom, o aniquilamento sobre Edom, depois vai dizer sobre a falta de Edom. Depois, ali no final, sim, aparece o dia de Javé, a partir do versículo 16. No dia de Javé, desforra de Israel sobre Edom. Edom que havia zombado, que havia ridicularizado Israel quando tinham sido conquistados pela Babilônia, também seria destruído. Também Edom seria conquistado por uma nação estrangeira. E aí no final, uma das partes mais bonitas e importantes desse texto, a partir do versículo 29, a partir do versículo 19, diz sobre o novo Israel. Aquilo que seria representado pela igreja, o reino de Deus aqui na terra. Querido irmão, convido você a ler com o Padre, ali no versículo 12, aqui vai dizer sobre a falta de Edom. Versículo 12 diz assim: não te deleites à vista do dia de teu irmão, no dia da sua desgraça. Não te alegres às custas dos filhos de Judá, no dia da sua perdição. Não seja insolente no dia de sua angústia. Então o que aconteceu? Quando Israel foi invadido, destruído pela Babilônia, Edom, essa população que era descendente de Esaú, que estava ali no sul da Terra Santa, eles haviam zombado, eles haviam ridicularizado Jerusalém. Mas haveria um dia que esse povo também seria destruído. E ali no final, como o padre disse, se vocês puderem, vocês leiam ali com mais atenção os versículos 19, 20 e 21, que diz sobre o novo Israel. O novo Israel, quando a gente usa esse termo, quem que é o novo Israel? O novo Israel é a igreja. Quando a gente fala em Israel, nós não estamos falando só sobre um território geográfico, que tinha algumas fronteiras geográficas, mas sobre um povo. Então Israel também foi para a Babilônia, Israel também foi perseguido na Babilônia, Israel também foi exilado. Israel não é um contexto, não é uma figura geográfica, mas Israel é um povo. E aquele povo, a partir de Cristo, ele recebe uma nova característica, que esse povo ele é salvo pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Então, Israel ele havia se dividido, Israel tinha se espalhado pelo mundo, mas depois vem o Cristo e perdoa todo o pecado daquela nação. E Jesus ele mostra que o Israel verdadeiro não seria apenas uma população restrita a um lugar do mundo, mas que o Israel verdadeiro, que a nova igreja deveria se espalhar, deveria alcançar o mundo todo. Irmãos e irmãs, de forma muito rápida, nós vimos hoje Abdias, 21 versículos, dizendo sobre a destruição dos descendentes de Esaú, os descendentes que eram irmãos de Jacó. 21 versículos que mostra também sobre o dia de Javé. A partir de amanhã nós vamos voltar para o profeta Isaías. Eu lembro algumas pessoas disseram assim: padre, tem algum problema? Será que na sua Bíblia não tem Isaías 40? O padre leu Isaías até 39, depois já mudou para outro livro. O que aconteceu? Então o padre explica novamente. Isaías ele pode ser dividido em 3 partes diferentes, que mostram 3 períodos diferentes da história. Possivelmente o padre diz amanhã, também no início da reflexão do próximo dia. Cada parte de Isaías é em um momento diferente da história. Isaías de 40 a 45, que são os capítulos que nós vamos ler na sequência, é Isaías que fala sobre o exílio. Então a partir de amanhã nós vamos voltar para o profeta Isaías, capítulo 40 a 45. Quem não tem a programação e pode adiantar, aqui está o nosso foco. Voltaremos para esse que está entre os principais profetas do Antigo Testamento. Parabéns pela sua perseverança, que Deus te abençoe, que Deus te conserve fiel e firme até o fim. Seguramente a parte mais difícil já passou. Estamos quase encerrando os profetas e depois teremos os livros sapienciais, que é um grande deleite. E depois dos livros sapienciais, o Novo Testamento. Mais para frente o padre explica melhor. Aqueles que se perderam ou que não estão nos acompanhando terão a possibilidade de, em 100 dias, lerem o Novo Testamento. A partir de setembro do próximo mês, o padre vai preparando e dando algumas dicas em relação a isso. Aqueles que estão nos acompanhando até agora, se Deus quiser, leremos não só o Novo, mas leremos a Bíblia toda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amanhã, Isaías, capítulos 40 e seguintes. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.